Crianças, prestem atenção. Bom, a Giovana já perdeu o presente dela, que ele está cochilando, né? O Davi também perdeu, tadinho do Davi. Ele fica aí para não perder. Crianças, todos vocês prestem atenção. Este capítulo de Gênesis é cheio de nomes e números. Então eu quero que vocês prestem bastante atenção nos nomes e nos números. Tem nomes que a gente já ouviu e conhece muito bem. Noé, por exemplo. Vocês já ouviram. Adão. Tem nomes que não são assim tão diferentes, né? Enoque. Talvez alguns de vocês já ouviram até falar de Metusalém, o homem que viveu mais dias na história da humanidade. Certo? Agora temos outros nomes mais complicados. Maalalel. Já ouviu falar de Maalalel? Crianças, vocês conhecem, tem algum amigo de vocês na escola, no Cici, na vizinhança, algum primo, algum parente que chama Maalalel? E Jared? Jared eu conheci um. E Cainã? Enos eu também conheci um. Foi um pastor e foi colega de seminário do meu pai. Então eu quero que vocês prestem atenção. Tem muitos nomes e muitos números. Nós vamos fazer algumas contas matemáticas aqui. São importantes. E depois, quando vocês voltarem para casa, eu quero ver, papai e mamãe vão ajudar a ver se está tudo bem anotado, né? Se tem os números anotados, as datas anotadas, se está tudo ok, certo? Isso é muito, muito, muito importante. Por exemplo, hoje é o dia 12 de maio de 2024. Mas você sabe, Lívia, 2024 depois de quê? 2024 depois de Cristo, certo? Mas deixa eu contar uma coisa para você, José. Nós vamos chegar na semana que vem para começar a falar do dilúvio, semana que vem. E o dilúvio começou no ano de 1666. Mas não depois de Cristo, tá bom? 1666, depois de Adão. Então, do mesmo jeito que hoje é 12 de maio de 2024, depois de Cristo, né, Benjamin? A história também foi contada por bastante tempo. Na verdade, por bastante tempo não. Por 1666 anos, a história foi contada como depois de Adão, na geração de Adão. E este capítulo aqui, que é o capítulo 5 do livro de Gênesis, é o último capítulo da história da humanidade de acordo com a geração de Adão. Então prestem bastante atenção. Oi, amor? Depois é Noé. Agora ainda é Adão. Depois do dilúvio é Noé. Tá? Então vamos lá. Enquanto eu estiver lendo, se você está com a Bíblia aí, as crianças principalmente, eu sempre falo para meus filhos, pode pegar, por exemplo, um lápis de cor, e toda vez que você ouvir a palavra Deus, você colore em cima de Deus, né, com uma cor. Aí você pode pegar e sublinhar com um lápis preto os nomes desses homens importantes. Os homens são muito importantes, tá? São os primeiros patriarcas da humanidade. Isso é muito importante. Ok? Então preste atenção e vão usando aí da melhor forma possível para ficar ligados na nossa pregação. Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou e os abençoou e lhe chamou pelo nome de Adão, no dia em que foram criados. Viveu Adão 130 anos
e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Depois que gerou a Sete, viveu Adão 800 anos e teve filhos e filhas. Os dias todos da vida de Adão foram 930 anos e morreu. Sete viveu 105 anos e gerou a Enos. Depois que gerou a Enos, viveu Sete 807 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Sete foram 912 anos e morreu. Enos viveu 90 anos e gerou a Cainã. Depois que gerou a Cainã, viveu Enos 815 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enos foram 905 anos e morreu. Cainã viveu 70 anos e gerou Maalalel. Depois que gerou Maalalel, viveu Cainã 840 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Cainã foram 910 anos e morreu. Maalalel viveu 65 anos e gerou a Jared. Depois que gerou a Jared, viveu Maalalel 830 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Maalalel foram 895 anos e morreu. Jared viveu 162 anos e gerou a Enoque. Depois que gerou a Enoque, viveu Jared 800 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Jared foram 962 e morreu. Enoque viveu 65 anos e gerou a Metusalém. Andou Enoque com Deus. E depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Metusalém viveu 187 anos e gerou a Lameque. Depois que gerou a Lameque, viveu Metusalém 782 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Metusalém foram 969 anos e morreu. Lameque viveu 182 anos e gerou um filho. Pôs-lhe o nome de Noé, dizendo: este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos, nessa terra que o Senhor amaldiçoou. Depois que gerou a Noé, viveu Lameque 595 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Lameque foram 777 anos e morreu. Era Noé da idade de 500 anos e gerou a Sem, Cã e Jafé. Vamos às contas matemáticas. Adão nasceu no ano 1, Adão morreu no ano 930. Sete nasceu no ano 130 depois de Adão e morreu no ano 1042 depois de Adão. Enos nasceu no ano 235 depois de Adão e morreu no ano 1140. Noé nasceu em 1066 depois de Adão. Em 1566 Deus chamou Noé para servi-lo. E em 1666 depois de Adão veio o dilúvio. Ou seja,
tirando Adão e Sete, Enos, Cainã, Maalalel, Jared, pula Enoque, depois a gente volta nele, Metusalém e Lameque, 7 patriarcas, mas contando que aqui você tem toda a geração de Enoque, 8 gerações. 8 gerações estão juntas com Noé, sendo a 8ª geração, a geração de Noé. Se no ano 1566 Noé já tem 3 filhos, já existe uma geração depois de Noé. Se Noé teve filhos, se na verdade Lameque, seu pai, que foi o que teve os filhos com a idade mais avançada, sendo tinha ele 182 anos e já teve filhos, podemos inferir que no ano de 1566, quando Noé tinha 500 anos e foi chamado por Deus para construir a arca, não só você tem acima de Noé 7 gerações vivas, mas como a possibilidade de que já exista a geração de seus filhos e dos filhos dos filhos. Noé não tinha netos nessa época, mas que os outros de sua geração já tivessem filhos, é muito grande. A probabilidade, então, é muito grande de que você tenha pelo menos 10 gerações, entre 8, pelo menos 8, quer dizer, pelo menos a expressão certa é para 8, até 10 gerações, entre 8 a 10 gerações, que vivem no mundo juntos. Você sabe o que isso significa, Gabriela? Você tem o seu bisavô, né? O biso Eliel, não tem? Ele é uma geração. Depois dele vem o filho dele, o tio Elias, 2ª geração. Depois vem o filho do tio Elias e as filhas, o tio Johnny, 3ª geração. Uma das filhas do tio Elias, que está nessa geração aqui, tem muitas filhas, não tem? 4ª geração. E ela já tem uma das filhas tem um filho, não é? 5 gerações. Mas quando a gente olha para o biso Eliel, que vai fazer, pela graça de Deus, 95 anos esse ano, a gente fica assim, uau, 95 anos. E com certeza, quando perguntam para a gente, como é que ele está? Eu falo assim, tá velhinho, tem uma certa dificuldade de andar, mas tá bem. A cabeça dele às vezes está um pouco esquecida, mas no geral tá bem. A gente vai sempre falar sobre ele, fazendo referências a certo cansaço, vai sempre falar que está bem, mas vai contar das limitações, vai se lembrar que 15 anos atrás, ele com 80 anos de idade, ele era bem mais robusto, bem mais ativo, vivendo a vida da igreja, engajado, era o tesoureiro da igreja. A história é sempre a mesma, né? Ele se arrumava todo, tomava seu banho, fazia a barba, punha o seu boné do Vasco, pegava a sua pasta debaixo do braço, pegava um ônibus, ia ao centro resolver as coisas que tinha. Isso com 80 e poucos anos de idade. Quando eu conheci ele, ainda fazia isso. Mas isso pra gente, Gabi, já é uma coisa assim, uau! Imagina 10 gerações. Imagina um homem de 500 anos que recebe então o seu chamado. Quando eu fui para o seminário, nós tínhamos colegas já mais velhos, às vezes com 30, 40, 50. Havia alguns que já vinham com cabelo branco, e a piada no seminário é que no dia da ordenação ele seria já jubilado. E tinha essas brincadeiras. E aí então
os professores muito piedosos explicavam que existem muitos irmãos que têm vocação tardia. Vocação tardia é um homem de 40 e poucos que entende que deve abandonar o seu trabalho comum, a sua carreira comum, e ir para o seminário se preparar e se tornar pastor de tempo integral. A vocação de Noé foi aos 500 anos. Pensa numa vocação tardia. Mas o que será então que tantos nomes e números tem a dizer para nós nessa manhã? O que será o fato dessas 8 a 10 gerações vivendo juntas aqui, sobre a tardia vocação de Noé, que a gente vai ver mais sobre isso nas outras semanas? Fica para mim, na verdade, a pergunta: será que viver tanto é bom? Será que aquela ideia de viver para sempre é bom? O pedido de Lameque nos mostra que não. Ele diz, na verdade, no versículo de número 29, quando nasce seu filho Noé, que Noé seria aquele que traria consolo para os trabalhos e fadigas das mãos daqueles homens na terra que o Senhor amaldiçoou. Viver muito tempo, aos olhos de Lameque pelo menos, era um fardo muito pesado. E o que todos eles buscavam era consolo. Algumas coisas então vão nos conduzir a entender melhor esse texto. Primeiro, por mais que os homens quebrem todos os recordes de longevidade, 700, 800, 969, o famoso Metusalém, ainda assim, comparados a Deus, eles são nada, pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi, como a vigília da noite. Salmo 90, versículo 4. Para você não se esquecer disso, Benjamin, sabe como passa a vigília da noite para você? Você vai ficando com sono, fecha o olho, e se dormir bem, sabe o que vai acontecer? Só quando a luz do sol do outro dia entrar no seu quarto, você vai abrir o olho de novo. A vigília da noite passa assim. A segunda coisa, que o juízo de Deus sobre a terra, a maldição que Deus colocou sobre homem e terra, ali em Gênesis 3, é real. Quanto maior a longevidade da humanidade, maior é a canseira e o enfado. E novamente Moisés, que é o autor de Gênesis 5, no salmo que ele escreve, que é o Salmo 90, diz, no versículo 9 agora, 9 e 10, pois todos os nossos dias se passam na tua ira. Terceira coisa, quanto mais tempo viver um homem, mais desesperado ele estará por encontrar o seu final. Vá a um ofício fúnebre de uma pessoa muito idosa, com limitações e enfermidades. Por mais que tenha a tristeza e a saudade, a palavra no lábio de todos será: descansou. É assim que Lameque também vê a chegada de seu filho. Ele busca descanso, consolo. Este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas das nossas mãos. Quarta coisa, os que andam com Deus são agraciados com a abreviação do seu sofrimento, quando são por Deus chamados a viver com Ele
sendo salvos deste mundo. Nós elogiamos tanto, como grande bênção de Deus, a longevidade, a força humana, a saúde, o não sofrimento. Mas o que este texto nos diz é que Enoque, o homem que andava com Deus, foi abençoado por Deus e foi retirado deste mundo. Lameque, que comparado com outros nem viveu tanto assim, ele viveu 777. Aqui há um número muito importante, o número 7, para qualquer entendedor da leitura judaica, é o número da ideia de perfeição, e a repetição de 3 vezes é a ideia de superlativo, ou seja, é o perfeito sendo feito perfeito. 777 é uma expressão exata da manifestação da Trindade. E aqui então Lameque vive isso porque nos lábios de Lameque está a palavra do consolo, do descanso e do Shabá. Como Deus descansou ao 7º dia, o descanso da morte chegou para Lameque no 777. Mas esses números são interessantes, mas passam. Ser levado deste mundo é manifestação da graça de Deus. Quinta coisa, todos morrem, a não ser aqueles que são chamados pela graça de Deus. Mas no final, todos morrem. Vocês leram comigo. José, está aí uma coisa que você pode marcar também. Pega uma cor especial e marca nesse texto. Adão viveu tantos anos, todos os dias voltando e morreu. E 7, e morreu. Enos, e morreu. E morreu, e morreu. Todos morrem. Um detalhe importante, José, preste atenção. Metusalém, o homem que mais viveu na terra, morreu exatamente no ano do dilúvio. A Bíblia não nos diz se ele morreu naquele ano ou se morreu no dilúvio. Mas um homem que mais viveu no mundo não pode superar a marca do juízo de Deus. Aqueles que estiverem vivos na volta de Cristo Jesus, a sua longevidade não vai impedir o juízo de Deus, e vão também morrer, para que, sendo eles salvos, se são eleitos do Senhor, ressuscitem. Sexta coisa, Lameque confiava nas promessas de Deus. O que Lameque fala nos leva claramente a nos lembrar do Evangelho, ou do chamado proto-evangelho que é registrado no capítulo 3. E ele acredita então que o seu filho, essa na verdade era uma marca pactual, e é por isso que tem o seu filho, teve um filho. Lameque, ele fecha o ciclo, porque o ciclo vai se fechar, virá o dilúvio, e toda essa geração patriarcal vai ser levada pela água. Todos vão morrer, todos morrem. Mas o que Lameque está dizendo é que estes homens são aqueles que confiam no Evangelho, e a expectativa deles é que o seu filho será de fato o filho da mulher que pisará a cabeça da serpente, o herdeiro de Eva. Não foi Sete, não foi Enos, não foi Cainã. Então quando chega Lameque, ele diz: será Noé. Essas palavras podem com certeza ser colocadas nas bocas dos outros patriarcas. Aqui é muito mais uma ideia de registro textual do fim de um ciclo, e aparecem essas palavras. Mas com certeza todos eles esperavam. Sabe por que eu digo isso? Porque essa linhagem é a linhagem santa. Você tem o último da linhagem, Lameque, o último a dizer isso. Ele vai dizer sobre a esperança dele do Evangelho. E você tem ali o terceiro da linhagem, que é Enos, e que nós aprendemos no versículo 26 do capítulo 4, o seguinte:
A Sete nasceu-lhe também um filho, o qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. A linhagem de Caim ainda existe. A linhagem de Caim não foi destruída da terra. Uma linhagem má. Caim, declaradamente, é a linhagem de Satanás. Enos deixa claro que eles são a linhagem da mulher, a linhagem da promessa, porque eles invocam o nome do Senhor. E lá embaixo no texto, Lameque diz: nós esperamos o consolo do Senhor. Nós sabemos que a terra está amaldiçoada pelo Senhor, e nós esperamos o consolo do Senhor. Tem vários outros detalhes aqui, vários outros detalhes, mas depois a gente pode sentar e conversar sobre um por um. Além de todos esses, Noé, porém, foi o único que achou graça diante de Deus. Gênesis 6, 8. Existe uma falsa ideia de que o homem pode encontrar algum tipo de fonte da juventude, como na lenda de Ponce de León. A ideia é expressa por uma banda antiga, já de 40 anos de idade, bem antiga então. A banda Alphaville, numa música que fez muito sucesso, lançada em 1984, e eles diziam: Forever Young, I want to be forever young. Para sempre jovem, eu quero ser para sempre jovem. E o videoclipe dessa música mostra a banda tocando dentro de uma igreja em ruínas, cheia de pessoas que estão aparentemente mortas, que ao som da música vão sendo despertadas nas palavras deles de serem eternamente jovens, e de repente um portal para uma outra dimensão se abre, e elas, talvez guiadas pela música, pelo cantor, que se coloca ali, não com roupa mas com a figura de um líder espiritual, vão viver uma vida e morrer, vão viver a vida eterna, porque como a letra da música diz, que viver sem uma causa, ou morrer sem uma causa, é como morrer como um cavalo moribundo. Para os ouvintes de Moisés e seus primeiros leitores, durante a peregrinação e o estabelecimento do povo na terra prometida, temos aqui claramente uma sociedade pactual que pereceu. Durante o deserto, vão se estabelecendo, ainda pelas instruções de Jetro, o sogro de Moisés, uma nova estrutura pactual. O líder e seus sublíderes, cada tribo tem seu líder, cada clã tem seu líder, grupos grandes e grupos pequenos, homens que tomam a frente, que encabeçam a estrutura de povo com Deus. E eles então estão ouvindo sobre que essa estrutura já existiu. O povo de Israel, os filhos de Jacó, não foram os primeiros homens que, invocando o nome do Senhor, viram a graça de Deus, ouviram o evangelho de Deus, viveram debaixo da lei de Deus, na terra que Deus lhes deu, e estabeleceram toda uma estrutura. Na verdade, a geração de Moisés vive de 40 em 40 anos. No Salmo 90, mais uma vez, eles dizem que, Moisés diz que o homem chega a 70 e por muita força a 80 anos. Ou seja, ele está dizendo que quando o homem é muito saudável e forte, ele vê 1, 2 ou 3 gerações no máximo abaixo dele. Esses homens estão ouvindo então que houve um tempo em que Deus tinha um povo em aliança com ele, estabeleceu um povo, uma liderança pactual, um patriarcado submisso a Deus, que viveu por 10 gerações. Mas eles também pereceram. Com certeza, estes homens que morreram
E mesmo o capítulo de número 5 nos apontando, e morreu, e morreu, e morreu. Com certeza, estes que invocam o nome de Deus, jamais poderá se dizer a respeito deles, que morreram como um cavalo moribundo. Existem então muitas lições positivas que nós podemos extrair aqui do texto de Gênesis. Muitas lições positivas para os leitores da lei de Moisés. 1. Essa foi a linhagem que invocava o nome de Deus. Gênesis 4, 26. Como eu já disse, não podemos esquecer, há uma outra linhagem que vive na terra, em paralelo com essa linhagem. A linhagem de Caim ainda vive. O Espírito de Deus agora vai ensinar ao povo, o povo de Israel no deserto, sobre a linhagem da esperança, a linhagem do Evangelho, a linhagem da mulher, a linhagem da promessa. E como Deus lida com o seu povo e cumpre a sua aliança. Adiantando um pouco do que vamos ver nas próximas semanas, esta linhagem aqui de Adão só foi destruída pelo dilúvio porque os filhos dos homens se casaram e se uniram com os filhos de Deus. O que fica claro para nós que havia a linhagem da mulher e a linhagem da serpente, e depois nos dias de Noé, ao invés de continuarem vivendo pela promessa do Evangelho, eles começaram a se misturar, povo de Deus com o povo inimigo de Deus, e começaram a se misturar de tal forma que a degradação humana foi sem precedentes. Eles vão então aprender como Deus lida com o seu povo. Passadas muitas gerações, este povo ainda cria nas promessas redentoras de Deus, o que sustentou a Sete e seus filhos, Eno e seus filhos, Cainã e seus filhos, a todos os outros filhos e descendentes de Adão, foram as verdades eternas de Deus, a promessa do triunfo do filho e da mulher, a vinda do Messias e do Redentor. Lameque, pai de Noé, fala a esse respeito, e exatamente um dos aspectos, e o que ele está falando aqui é sobre consolo, aquele que trará consolo, o que é exatamente um dos aspectos importantes do ministério do verdadeiro Redentor. Isaías 40, versículos 1 a 3, começam com a promessa da vinda do Messias, com as seguintes palavras: consolai, consolai o meu povo. E o próprio Senhor Jesus, no registro do Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28, nos diz: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E a palavra que ele usa é: e eu vos darei descanso, ou seja, e eu vos darei Shabá. A palavra aramaica usada por Cristo é a mesma palavra de raiz hebraica que diz Shabá, descanso. O descanso que Deus teve na criação, o descanso que Lameque e todas as gerações de Adão anseiam e anelam, estão cansados. Terceira coisa, geração após geração, Deus concedia filhos aos líderes pactuais, manifestação da graça da promessa de Deus. Salmo 127, versículo 3, que eu gosto sempre de repetir aqui: herança do Senhor são os filhos, do fruto do ventre o seu galardão. Então você tem uns que têm filhos, o mais jovem, o papai mais jovem deles, foi pai aos 65 anos. E provavelmente o que teve a vida mais estendida, Lameque teve Noé, aos 182 anos. Mesmo a expectativa de uma nova geração, em muitas vezes ela demorava. Mas o Senhor continuava cumprindo a sua promessa, dando filho homem.
para ser o líder pactual do povo depois dele. A cada nova geração, as marcas das promessas pactuais perduravam. São os pontos 2 e 3 que eu acabei de falar. Ou seja, o leitor que caminha pelo deserto, o ouvinte da instrução de Moisés, ele está sendo instruído dessa forma. É assim que eu sempre fiz. É assim que eu sou. O eu sou o que sou. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. É assim que Deus se revela. É assim que Deus se manifesta. Não há nova concessão para o povo dos filhos de Jacó. Não há um novo momento. Não há uma virada de chave. Assim, ele também se revela à sua igreja. Ele sempre agiu assim. Ele continuará agindo assim. Ele é Deus. Ele não muda. Quarto, indiretamente, em relação a esse texto, fica também um alerta de Deus para o que é feito ao povo que abandona a sua aliança com Deus. O que Deus repetiu também muito à frente, lá nos dias de Salomão, durante a consagração do templo. O texto que se encontra lá em 2 Crônicas 7, abram comigo. 2 Crônicas 7, versículos 19 e 20. Quando nós lemos 2 Crônicas 7, nós sempre nos lembramos do versículo 14. E enchemos a boca para dizer: se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. E aí colocam isso com a bandeira do Brasil, na época de eleição, na época das tragédias, como está vivendo o povo lá no Rio Grande do Sul. Mas a gente não gosta de ler o 19 e o 20, do mesmo texto, que diz: porém, se vós vos desviardes e deixardes os meus estatutos e os meus mandamentos que vos prescrevi, e fordes servirdes a outros deuses e os adorardes, então vos arrancarei da minha terra que vos dei, e esta casa que santifiquei ao meu nome lançarei longe da minha presença, e a tornarei em provérbio e motejo entre todos os povos. Deus nunca mudou. Quando o povo de Deus, os que servem a Deus, se uniram aos inimigos de Deus, a descendência, a linhagem da serpente, e abandonou o seu Deus, Deus os destruiu. Por último, aqueles que andam com Deus são agraciados por Deus. Permanecer nos caminhos do Senhor, andar em aliança com Deus, é a única maneira de viver uma vida graciosa. A manifestação da graça de Deus é nos dar que caminhemos com Ele, mesmo neste mundo destruído pela maldição do pecado. O dilúvio não é o final da destruição e do juízo de Deus sobre a terra. Olhem para o Rio Grande do Sul. Lá não é um novo dilúvio, mas é uma manifestação ali, local, particular, de que ainda vivemos em um mundo destruído, que ainda vivemos debaixo da maldição do pecado, e que este planeta em que vivemos, na verdade todo o universo, o cosmos, será plenamente destruído para ser refeito. Este aqui não é o nosso lugar. Esta aqui não é a nossa habitação. Muito cuidado ao fincarmos raízes profundas demais. Nós não somos daqui. Nós só vivemos bem neste mundo quando aprendemos a caminhar com Deus. Esta é a grande bênção da vida. A bênção desta vida é andar com Deus. E novamente nos lembrando de Enoque, os que andam com Deus e recebem graça especial de Deus são levados para viver com Deus.
vida longa, próspera, com muitos filhos e filhas, terra, comida, Deus definitivamente derramando suas bênçãos. Mesmo assim, todo homem que tiver todas essas coisas que os nossos lábios atribuem às bênçãos de Deus, ainda estará caminhando desesperadamente para o fim. E o anseio do coração de todo aquele que tem a Cristo Jesus deve ser esse e não nenhum outro: que o fim chegue, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Ora vem, Senhor Jesus. Todos precisam de Cristo, mas a necessidade que temos de Cristo não está meramente em nos convertermos dos nossos maus caminhos no aqui e no agora. O apóstolo Paulo diz na carta aos Coríntios: se a nossa fé e esperança se limita aos dias de hoje, somos os mais miseráveis deste mundo. Todos nós precisamos de Cristo, e isso vai muito além da conversão das nossas almas, que é um processo fundamental, mas muito além. Todos nós precisamos de Cristo, o qual está preparando para nosso lugar na morada celestial com o Pai, ali na Nova Jerusalém, no reino eterno e final. É ali que de fato nós precisamos de Cristo. Vejam, essa é a geração boa, os que invocam o nome de Deus desde os dias de Enos. Não são eles. De Caim é a geração da serpente. Assim como homem e mulher foram criados à imagem e semelhança de Deus, aqui o texto nos diz que Sete é um filho à semelhança de Deus. Caim se tornou a semelhança de Satanás. Ele foi até marcado por isso. Sete, Enos e todos os seus filhos vivem à semelhança de Deus. Mas mesmo os que invocam o nome de Deus, que estão em aliança com Deus, só estão na esperança da promessa. Vivem na esperança, na expectativa dos cumprimentos de todas as promessas redentoras. Todos que andam com Deus estão verdadeiramente sustentados pelo Evangelho. Novamente eu digo, todos precisam de Cristo. Não é só se converter, o que já é muito. Não é só ser batizado e ser membro da igreja. Não é meramente uma filiação nominal a uma igreja local. A nossa necessidade com Cristo é eterna e ela se expressa nos nossos dias onde caminhamos na esperança. O que nos sustenta dia após dia são as promessas redentoras em Cristo. Todos precisam de Cristo. Essas palavras, então, elas estão ecoando aqui no livro do Gênesis. E elas encontram também guarida na voz do apóstolo Paulo. O que todos os filhos de Adão precisam para viver e ter de fato consolo e paz neste mundo caído, Paulo diz na carta aos Colossenses, capítulo 1, versículo 27, Cristo em vós, a esperança da glória. O que nos ergue em meio ao sofrimento, o que nos levanta da cama e nos fortalece, mesmo estando nós enfermos, o que nos tira dos conflitos, das dúvidas e dos medos, é exatamente o que fez andarem e viverem por quase 1000 anos todos os descendentes de Adão. A certeza da redenção, na esperança do Filho de Deus, a fé salvadora. Isso é o que nos sustenta. Novamente, Mateus 11, 28, é a resposta clara aos lamentos deste mundo
como eram os de Lameque. Quando Jesus Cristo leva de nós e toma sobre si todos os nossos fardos, a maldição sobre o nosso labor, trabalho, é retirada então pelo poder do penoso trabalho de Jesus. Isaías 53, versículo 11 nos diz: ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levarás sobre si. O cansaço de todos os homens nessa terra não está meramente no trabalho em que nós executamos diariamente, em bater o ponto na empresa, em levantar a mão para arar a terra. O grande fardo, a grande dor e o grande cansaço está em termos que viver com os nossos pecados até que Cristo volte. Assim, meus irmãos, algumas perguntas são necessárias para nós essa manhã. A primeira pergunta fundamental: quais são as nossas expectativas para a vida? Sabe aquelas perguntas básicas quando nós vamos a uma consulta médica? Ou quando vamos fazer seguro de vida, seguro de saúde, ou planejamento financeiro familiar? Quantos anos você vai viver? Como está a sua saúde? Você tem alguma comorbidade? Quanto dinheiro você precisa juntar para depois poder se aposentar? Será que não vale a pena se esforçar muito mais agora, aos 30, 40, os rapazes aqui de 20 e poucos anos, para poder aposentar cedo, para ir curtir a vida e descansar? 55 anos, 50 anos de idade, você tira a sua aposentadoria e faz como fez o Carlos, né? Aposentou-se, saiu do Pará e veio morar na maravilhosa João Pessoa, bem na beira da praia. Privilégio. Qual é a sua expectativa para a vida? Quais são as nossas expectativas, pais, para as futuras gerações? De que forma estamos trabalhando e vivendo essa vida? E o que estamos construindo para os nossos filhos? Isso também vai à terceira pergunta: qual é a nossa visão de trabalho? O que é trabalho? E quando eu pergunto o que é trabalho, vou para outra pergunta já de uma vez: como então eu desfruto dos recursos provenientes do trabalho? O que eu compro para mim? Qual é o meu pensamento? O dinheiro, o resultado do trabalho, é para o meu conforto, para o meu deleite? Como lidamos com o cansaço e com o descanso? As respostas, se estão em Cristo e na maravilhosa esperança que o Evangelho nos concede, deveriam caminhar na seguinte direção. A primeira pergunta: quais são as nossas expectativas para a vida? A vida que vivemos aqui na terra é passageira. E o único prazer real que devemos buscar e esperar é caminhar com Cristo pela graça de Deus. Se você planeja demais para qualquer outra coisa, sem que isso seja o centro do seu coração, os seus planos serão totalmente frustrados. Porque você poderá alcançar 100 e tantos anos, porque tomou as vitaminas certas, comeu bem, fez exercícios físicos e tem saúde. Você poderá alcançar as riquezas, porque trabalhou muito, aplicou, investiu e etc. Mas se a expectativa da vida não está em caminhar com Cristo pela graça de Deus, você terá tudo e lamentará como Lameque.
Não podemos jamais nos considerar pertencentes a esse mundo. Nós não somos daqui. E eu sei que não é fácil dizer isso. Como assim não sou daqui? E minha esposa, meus filhos, a nossa igreja local, meus amigos, não somos daqui. Precisamos rever e considerar com muita oração, com muita leitura bíblica, com meditação na palavra de Deus, reconsiderar de uma vez por todas as nossas raízes, nossos apegos, nossas certezas, nossos portos seguros, e tirando qualquer idolatria de nosso coração, dar a Cristo aquilo que pertence somente a Ele. Ele é a nossa garantia, Ele é a nossa certeza, Ele é o nosso porto seguro, nele estamos enraizados. Cristo é a única razão da nossa esperança. Como diz o apóstolo Pedro, nós estamos sendo chamados a estar prontos a dar razão à nossa esperança. Caminhar com Jesus é para o verdadeiro crente a razão da esperança. A segunda pergunta: quais são as nossas expectativas e planos para as futuras gerações? A resposta: nossos filhos não nos pertencem. Isso nós afirmamos categoricamente quando nos apresentamos ao batismo. Eles são de Deus e para Deus. Essa ideia de dar, entre aspas, a melhor criação, novamente entre aspas, as melhores oportunidades, a mais, entre aspas, excelente educação, sem o Evangelho, sem viver e inculcar neles o conhecimento de Deus, da sua graça, será para eles, mesmo ainda na infância, um enorme fardo. Eles não precisarão chegar à terceira idade para estarem cansados. Tudo de bom, entre aspas, de novo, do bom e do melhor para os nossos filhos, sem Cristo, os levará a estarem cansados. Serão crianças totalmente esgotadas. Nossos filhos precisam de Cristo. Todos precisam de Cristo. Precisam de Cristo agora. Porque os nossos filhos, por mais que eles sejam crianças pequenos, os bebês de colo, precisam que Jesus seja de fato o pastor que leva eles às águas de descanso e lhes refrigera a alma. Salmo 23. Agora, qual é a nossa visão de trabalho? Como desfrutamos os recursos do trabalho? Como lidamos com o cansaço e com o descanso? Para nós, irmãos, a hashtag deveria ser Domingou. Esse deve obrigatoriamente ser a expressão cristã de alívio, descanso e libertação. Não são poucos os homens neste mundo que, quando batem o ponto na sexta-feira à tarde e sabem que vão voltar só na segunda-feira às 7 da manhã, eles se sentem livres. O mundo busca então o descanso das suas almas no entretenimento,
nós encontramos o descanso somente em Jesus. O culto público dominical, essa ideia para muitos obsoleta, legalista, esses muitos estão errados. Essa ideia de guardar o domingo, de se abster das falsas alegrias que o mundo prega, de futebol, de piscina, de praia, de passeios, restaurantes, etc., de shopping no domingo. Este dia deleitoso da alma no Senhor, este descanso que provém da palavra de Deus, do Espírito de Deus que se derrama no meio do seu povo. É isso que nós devemos buscar de todo o coração. E aqui eu faço um parênteses. Muito temor e tremor. Recentemente, alguém com muito amor, com muito carinho, com muito respeito, não é ninguém da nossa igreja, então eu não estou dando recado para ninguém aqui, mas me procurou e disse assim: olha, talvez você precisa ter mais cuidado, porque você fala de um jeito que parece um tanto quanto radical. Eu talvez falaria assim: olha, existe uma corrente entre a igreja reformada que afirma que a guarda do dia do Senhor é a melhor maneira, tal, mas existem outras correntes também, e eu me inclino para a corrente tal. Ontem à noite, quando eu estava terminando essa parte final, escrevendo isso, eu parei e falei: como é que eu vou escrever isso? E aquilo me trouxe uma grande angústia. Aí eu parei um tempo e fui assistir alguns vídeos. Eu gosto muito, tem alguns canais no YouTube que então está falando sobre a pregação puritana, sobre a ideia puritana no assunto tal, tal e tal. E aí depois apareceu sobre alguns pregadores famosos. E apareceu sobre um bem contemporâneo, o inglês chamado Leonard Ravenhill. Um grande pregador, um grande avivalista, um grande homem de Deus, que não morreu nem tem tantos anos assim, que morreu não tem tantos anos assim. E a primeira descrição que foi dada sobre ele e perdurou na linha editorial do vídeo foi que ele era um homem que ou você o amava ou o odiava. Leonard Ravenhill, com a palavra de Deus e com a pregação, não tinha meio termos, não fazia brincadeiras e falava com muita dureza. Eu desliguei aquele vídeo, orei ao Senhor, pedi graça ao Senhor e falei: vamos continuar. É impossível falar sobre aquilo que a palavra afirma categoricamente, querendo ser politicamente correto e querendo amenizar as pessoas. Se você tem qualquer dúvida sobre o que eu falei, se você discorda, eu tenho toda a liberdade, e aqueles que me conhecem sabem, eu tenho todo o amor e paciência da gente sentar, conversar, ler de novo, orar, pergunta, tirar dúvida, mas isso, mas e fulano, pastor, olha, mas eu ouvi também a palestra do pastor fulano de tal, que eu respeito, eu li esse livro e tal, bora, eu tenho toda a liberdade, eu não sou o dono da razão, jamais serei. Se um dia eu achar que me tornar, eu não estou apto para estar no ministério pastoral, mas eu não posso lidar com as verdades bíblicas, dizendo que você pode encontrar o descanso indo com a sua família para a praia ou vindo para a igreja no domingo. Você pode encontrar descanso indo para a igreja um dia da semana que você escolher, participando de um culto, ou como um pastor que eu vi essa semana dizendo: não, é porque os desigrejados agora eles se reúnem um na casa do outro, não tem mais pastor, eles cantam algumas músicas, fazem algumas orações, eles na verdade acabam sendo a igreja deles mesmos. Não posso aceitar nada disso, não posso. E o dia que eu aceitar também, eu não estarei mais apto para o ministério pastoral, porque a palavra de Deus nos diz que é um desespero na alma de todo homem, de todos os descendentes de Adão,
que estão cansados, estão sobrecarregados. E a mesma palavra de Deus está dizendo, a boca de Jesus, dizendo: eu vos aliviarei, eu vos darei descanso. E nós afirmamos categoricamente há séculos que o descanso cristão, o Shabat cristão, é o dia do Senhor. Aqui Jesus fala, aqui Jesus alimenta, aqui Jesus enche os nossos lábios. É Jesus quem canta nos lábios dos crentes. Então eu não posso, me perdoem, eu gostaria muito, confesso a vocês, gostaria muito de dizer: olha, meus irmãos, tem o caminho tal, a igreja tal pensa assim, a corrente tal pensa assim e tal. Eu não estou desprezando nenhum pastor, nenhuma corrente, eu não estou dizendo A, B, C, de qualquer outra denominação, eu estou dizendo que eu não consigo. O que eu sei é que todo homem busca aquilo que só Cristo pode dar. E Moisés, em Gênesis, está nos ensinando do capítulo 2 ao 5, que o descanso é um princípio criacional. Ele repete isso em Êxodo capítulo 20. Depois ele diz em Deuteronômio que o descanso é um princípio pactual. Foi para isso que Deus tirou o povo do Egito, para lhes dar descanso, e que eles devem guardar o dia do Senhor, porque foi o dia em que foram tirados. Se lembrando das palavras de Deus, que o povo de Deus deveria sair do Egito para lhe dar louvor, para lhe prestar culto. Agora, com o princípio criacional e o princípio pactual, Jesus usa essas palavras criacionais e pactuais e afirma aos seus ouvintes: eu vos darei. E nós, os cristãos, ao longo dos séculos, baseados nas Escrituras, afirmamos então que nós não guardamos mais o sábado, mas guardamos o domingo para o descanso da alma, porque naquele dia o Senhor Jesus, que é o único que nos pode nos dar Shabat, ressuscitou dentre os mortos, e nós fomos encontrados pelo descanso eterno em Cristo Jesus. Não dá, sinto muito, não tem opções. Todo aquele que conhece as Escrituras e escolhe do seu jeito, continuará cansado, enfadado, sobrecarregado. Continuará esperando. Será Ele, será Ele, será Ele. Mas nós dizemos: não será mais ninguém, é Jesus. Todos precisam de Cristo. A guarda do dia do Senhor, ela na verdade nos leva ao entendimento de todas as outras coisas que eu falei: seguranças, raízes, trabalho, futuro, projetos, os dias da vida. Todos nós depositamos o primeiro dia, o primeiro passo em Cristo somente, porque dizemos: todos nós precisamos de Cristo. Eu preciso de Cristo. Lá em casa, nós estamos precisando muito de Cristo. Eu cheguei aqui nessa manhã carente de Cristo Jesus. Antes de subir ao púlpito para pregar, antes de pregar, a única coisa que eu podia pensar é o quanto eu preciso de Cristo. Nele está a resposta do anseio da alma sem Deus, a graça de caminhar neste mundo tenebroso, é a graça de termos Cristo. Busquemos a Cristo de todo o nosso coração. Ele é o nosso Shabat.